Você consegue se lembrar da primeira vez que acreditou que não era bom em alguma coisa? Imagine uma menina de 10 anos chegando da escola. Ela joga a mochila no sofá, senta em silêncio, olha para a prova de matemática, tirou uma nota baixa. A mãe percebe que alguma coisa está errada e pergunta: Filha, aconteceu alguma coisa? Ela responde baixinho: Eu sou muito ruim em matemática. Naquele instante, aquela menina não estava apenas falando sobre uma prova. Ela estava começando a construir uma ideia sobre quem acreditava ser. A mãe ao seu lado olha para a prova e diz: Filha, essa nota não define quem você é. Ela apenas mostra que você ainda não compreendeu esse conteúdo como gostaria. Isso não significa que você seja incapaz, significa apenas que ainda está aprendendo, e aprender leva tempo, prática e dedicação. Perceba a diferença. A primeira frase transforma uma dificuldade em identidade. A segunda transforma uma dificuldade em aprendizado. Infelizmente, muitas pessoas nunca ouviram palavras como essas. Pelo contrário, cresceram ouvindo que eram incapazes, preguiçosas, que nunca conseguiriam aprender ou que não nasceram para determinadas coisas. E com o tempo, essas frases deixaram de parecer opiniões. Passaram a ser aceitas como verdades. E o mais preocupante é que muitas pessoas carregam essas ideias pela vida inteira, sem nunca pararem para questioná-las. Hoje eu quero mostrar por que isso acontece e como uma única frase pode mudar completamente essa conversa que você tem consigo mesmo. E no final vou passar um exercício que vai te ajudar a analisar melhor as suas perguntas internas. Em algum momento da vida, todos nós começamos a repetir frases sobre nós mesmos. Eu não consigo emagrecer, eu não consigo aprender inglês, não consigo passar em um concurso, não levo jeito para falar em público, não nasci para empreender. O problema não está apenas nas palavras. O problema é que o nosso cérebro escuta tudo isso. E quanto mais repetimos uma ideia, mais familiar ela se torna. Depois de um tempo, deixamos de questioná-la. Passamos simplesmente a acreditar nela. E é exatamente aqui que entra uma palavra capaz de mudar completamente essa conversa. Ainda. Troque apenas uma palavra. Em vez de dizer eu não consigo, diga eu ainda não consigo. Parece pouco, mas observe com atenção. Na primeira frase existe um ponto final. Na segunda existe continuidade. Existe aprendizado. Existe possibilidade. Existe movimento. Você não está mentindo para si mesmo. Você realmente ainda não conseguiu, mas também não decidiu desistir. Vamos aos exemplos. Imagine uma pessoa estudando para um concurso. Ela faz a prova, não passa. Ela olha para o resultado e diz: eu nunca vou conseguir. Nesse momento, ela fechou a porta para novas possibilidades. Agora, imagine outra pessoa. Ela olha para o mesmo resultado e diz: eu ainda não consegui minha aprovação, então vou ter que mudar minha estratégia de estudo. A realidade é exatamente a mesma. As duas foram reprovadas. O que mudou foi a interpretação. Uma enxergou um fim, a outra enxergou uma etapa. Agora pense em alguém tentando emagrecer.
Depois de algumas semanas, sem resultados, ela diz: eu não consigo emagrecer. Mas será mesmo? Ou ela ainda não encontrou a estratégia que funciona para ela? Entende como a pergunta muda completamente a maneira de enxergar o problema? E quem muda a maneira de enxergar um problema costuma encontrar soluções que antes nem conseguia perceber. A ideia não surgiu por acaso. Existe uma pesquisadora chamada Karen Dweck, professora da Universidade de Stanford, que dedicou anos estudando que algumas pessoas persistem diante das dificuldades, enquanto outras desistem rapidamente. Ela desenvolveu um conceito conhecido como mentalidade de crescimento. Durante suas pesquisas, observou que as pessoas que acreditam que podem aprender continuam tentando por mais tempo, enquanto aquelas que acreditam que suas capacidades são fixas costumam desistir diante dos primeiros fracassos. Foi justamente nesse contexto que a expressão ainda não pode te fazer observar melhor uma situação que te leve a desistir ou permanecer, acreditando que é possível realizar o que você deseja. Porque ela lembra o cérebro de uma verdade muito importante. Aprender é um processo, ninguém nasce sabendo. A neurociência também mostra algo muito interessante. O cérebro aprende através da repetição. Imagina uma trilha no meio de uma floresta. Quanto mais você passa por ela, mais aberta ela fica. Com nossos pensamentos acontece algo parecido. Quando repetimos durante anos frases como: eu sou incapaz, eu nunca consigo, sempre dá errado para mim. Nosso cérebro fortalece esse caminho, não porque essas frases sejam verdadeiras, mas porque elas foram repetidas muitas vezes. É por isso que precisamos prestar atenção na maneira como conversamos conosco. As palavras que usamos ajudam a construir a forma como enxergamos a realidade. Se você assistiu ao vídeo sobre autoimagem aqui no canal, já percebeu que nossa autoimagem também é construída pelas palavras que repetimos sobre nós mesmos. Quando dizemos constantemente: eu sou desorganizado, sou burro, nunca faço nada direito, essas frases deixam de parecer comentários. Elas começam a fazer parte da identidade que criamos sobre quem somos. E quando acreditamos nessa identidade, começamos a agir de acordo com ela. Durante meus estudos sobre o tema de mentalidade, encontrei um livro que ampliou muito a minha compreensão. Ele se chama O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. É uma leitura muito simples, escrita de forma muito clara, que apresenta uma ideia interessante. Aquilo que pensamos repetidamente e afirmamos constantemente sobre nós mesmos pode influenciar profundamente nossas atitudes, nossas escolhas e, com o tempo, o caminho que seguimos na vida. E se esse assunto despertar a sua curiosidade, vou deixar o link desse livro aqui abaixo na descrição e também nos comentários, para quem quiser conhecer melhor essa obra e entender o processo sobre construir uma mentalidade e alcançar nossos objetivos. E se essa reflexão já fez você enxergar as coisas por um outro ângulo, me ajuda deixando seu like. Assim, o YouTube entende que esse conteúdo foi útil e pode levá-lo até outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Antes de terminar, quero que você imagine uma cena. Duas crianças aprendendo a andar de bicicleta. A primeira cai, levanta, olha para a bicicleta e diz: eu não consigo. Ela entrega a bicicleta para outra pessoa. A segunda também cai, sente medo, machuca o joelho.
Mas respira fundo e diz: eu ainda não consigo, mas vou continuar tentando. No dia seguinte, ela tenta novamente e depois de alguns dias está pedalando. O que fez a diferença? Não foi o talento, não foi sorte, foi a maneira como cada uma interpretou o próprio erro. Agora quero deixar um exercício muito simples. Pegue uma folha de papel ou abra o bloco de notas do seu celular. Escreva 3 frases negativas que você costuma dizer sobre si mesmo. Aqui eu vou te dar um exemplo, mas você pode adaptar esse exercício para qualquer situação. Por exemplo, eu não consigo falar em público. Agora faça 2 perguntas. Essa frase descreve quem eu sou ou apenas o momento que estou vivendo? Existe alguma palavra que transforme essa frase em um processo de aprendizagem? Agora reescreva. Eu ainda não consigo falar em público. Leia novamente, em voz alta. Como essa frase faz você se sentir? Ela transmite derrota ou transmite a ideia de que você ainda está aprendendo? Perceba, você não mudou a realidade, você mudou a maneira de conversar com ela. E muitas transformações começam exatamente aí, através da sua observação e da maneira que você decide dar-se a si mesmo uma chance. Os grandes sonhos quase nunca são abandonados porque são impossíveis. Eles costumam ser abandonados porque, em algum momento, trocamos uma palavra por um ponto final. Por isso, antes de dizer novamente eu não consigo, experimente dizer: eu ainda não consigo. Vou continuar tentando. Essa pequena mudança não resolve todos os problemas da vida, mas pode impedir que você desista antes do tempo. E nunca se esqueça de uma coisa: o cérebro acredita muito mais naquilo que você repete todos os dias do que naquilo que você diz apenas uma vez. Por isso, escolha com cuidado as palavras que usa para falar com você, porque elas ajudam a construir a pessoa que você está se tornando. Eu sou Regina Braga e este é o canal As Pistas para o Sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.